Qual é a natureza dos anjos? Quando nós lemos lá no livro de Jó, lá no capítulo 38, versículos 6 e 7, nós vamos observar que os anjos, eles testemunharam a criação do universo físico, ou seja, quando Deus estava criando o universo, os anjos já estavam lá. Anjos estão presentes na Bíblia desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, e o número deles é incontável. Tanto que na Bíblia nós vamos encontrar expressões referindo-se ao número de anjos, expressões como milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de miríades, demonstrando que o número é incontável. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é o evangelista Danilo Zang e aqui nós estamos mais uma vez para compartilhar com você uma palavra de edificação e também uma palavra de orientação à luz da Bíblia Sagrada. O assunto de hoje que nós estaremos tratando no nosso vídeo: qual a verdadeira natureza dos anjos? Isso mesmo que você ouviu, qual a verdadeira natureza dos anjos. Eles existem? Onde eles estão? Quais as suas principais características? E se existe alguma classe de anjos? Se existe apenas uma classe? Se existem mais de uma classe de anjos? São assuntos que nós estaremos abordando no nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, também ative o sininho das notificações, compartilhe o nosso vídeo com o maior número de pessoas e também é importante o seu like, né? Muitas vezes nós assistimos o vídeo até o final e não deixamos o like. O like é como um sinal de gostei, que o vídeo foi útil para você. E é importante você dar o like, é importante você ativar o sininho, é importante você compartilhar, porque isso acaba gerando um engajamento para o nosso canal. E assim, o nosso canal ele acaba crescendo por causa do seu like, por causa do seu compartilhamento, por causa da ativação do sininho. O nosso canal acaba crescendo e as mensagens que você ouve, outras pessoas também podem ouvir. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Vamos abrir a Bíblia Sagrada como base, do assunto de hoje, que é sobre qual a verdadeira natureza dos anjos. Quem já não ouviu falar em anjo? Sempre que nós ouvimos a expressão anjo, nos vem aquela imagem de um ser divino, de um ser celestial, de um ser perfeito. Muito bem, vamos ler um texto bíblico que nós encontramos lá no livro de Salmos. Salmos 148, versos 1 e 2. Observe só o que está escrito: Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar diversas vezes a palavra anjo. E é importante nós entendermos também que existem criaturas espirituais e reais que têm o nome de anjos. É importante nós entender o significado, o que é um anjo. A palavra anjo, ela vem do latim angelus e também ela procede do grego angelos, que ambas as traduções vão gerar o significado de mensageiro. Então nós compreendemos que anjo nada mais é do que um mensageiro de Deus aos homens, à humanidade. Se nós observarmos, segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, os anjos são seres celestiais e espirituais. Eles também trazem o título de conservos de Deus, assim como os homens. Observe só o texto bíblico que nós encontramos lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, uma expressão de João, quando ele foi arrebatado e estava tendo a revelação do Apocalipse. Um ser angelical lhe apareceu. Observe só as palavras de João nesse texto bíblico. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal,
sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os anjos, eles apareceram a muitas pessoas ao longo da história do povo de Deus com missões específicas, trazendo a estas pessoas missões específicas. O nosso objetivo hoje é mostrar à luz da Bíblia que eles não são lendas, mas eles são reais, assim como nós somos reais. E eles ainda continuam ativos e ainda trazem mensagens à Igreja de Deus na Terra. Precisamos entender que os anjos são de uma ordem completamente diferente da dos humanos. Os seres humanos, eles não se tornam anjos após a morte. Precisamos observar bem este detalhe. Os anjos nunca se tornam e nunca foram seres humanos. Deus criou os anjos da mesma forma que criou a humanidade. Em nenhum lugar da Bíblia afirma que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus como foram os humanos. Os anjos, eles são seres espirituais que podem, até certo ponto, assumir forma humana, conforme vontade de Deus para eles. Os humanos são basicamente seres físicos, mas com um certo aspecto espiritual. A maior coisa que podemos aprender dos anjos, e é importante nós observar, é a sua obediência instantânea e sem questionamento às ordens de Deus. Observe as 5 principais características dos anjos. Anote elas para você não esquecer. Primeira característica dos anjos: os anjos são criaturas. No princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo físico, Deus criou os anjos. A expressão exército do céu, dependendo do contexto, pode ter 2 interpretações. Em Gênesis 2:1, Salmo 33:6 e Neemias 9:6 refere-se aos anjos. É impossível nós fixar o tempo em que foram criados os anjos, mas a resposta de Deus a Jó declara que eles foram criados antes de todas as outras coisas, conforme Jó 38, dos versículos 4 a 7. Segunda característica dos anjos: os anjos são seres espirituais. Os corpos espirituais não possuem limitações físicas. Por isso, a lei da gravidade não exerce qualquer influência ou poder sobre coisas espirituais. Por serem superiores à matéria, os anjos podem tomar formas humanas para se fazerem perceptíveis aos sentidos físicos do homem. Sentidos estes, tais como audição, visão, tato, isso se houver necessidade. Os anjos, eles não sofrem a ação da natureza. Observe só Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não envelhecem, conforme Marcos 16:5. Mas por que eles não envelhecem? É porque eles não sofrem a ação do tempo. Várias aparições de anjos, feitas como a Abraão, a Ló, a Jacó, Josué, Pedro e Paulo, são exemplos indiscutíveis da Bíblia concernente à existência destes seres divinos. E um detalhe muito importante que nós devemos compreender e aceitar é que ainda em nosso tempo os anjos aparecem aos servos de Deus na terra, se for necessário. Terceira característica dos anjos: os anjos são seres poderosos. O salmista os descreveu no Salmo 103, verso 20, como, preste atenção, valorosos em poder, que executam as ordens de Deus e lhe obedecem. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos diz, escute só, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder. Quando os pais de Sansão levantaram um altar ao Senhor, conforme registro lá no livro de Juízes 13, versículo 19 e 20, ali está registrado que um anjo desceu sobre as chamas do altar sem sofrer qualquer dano. Um só anjo, conforme registro em Isaías 37:36, matou 185.000 homens do exército assírio. Um só anjo, conforme registro de Gênesis 19,
destruiu com fogo as cidades de Sodoma e Gomorra. Um só anjo removeu a pedra do sepulcro onde Jesus foi sepultado, quando se exigia vários homens para remover aquela enorme pedra, conforme registro no Evangelho de Mateus 28, versículo 2. Embora os anjos tenham poderes, estes poderes são limitados. Os seus poderes sobrepujam grandemente aos dos homens. Entretanto, estes poderes estão estritamente limitados à vontade de Deus. Quarta característica dos anjos: os anjos são seres pessoais. Na experiência com os homens, os anjos falam, orientam, ouvem e determinam. A Bíblia dá a entender que os anjos possuem uma inteligência superior à dos homens, mas não igual ou superior a Deus. Dotados de sentimentos, anjos podem experimentar emoções quando rendem culto a Deus, conforme nós lemos no Salmo 148, verso 2. Eles conhecem suas limitações e se contentam com tudo que fazem e com tudo que podem fazer. E a quinta característica dos anjos: os anjos são imortais. Os homens podem morrer, mas os anjos são espíritos imortais. Significa que eles não estão sujeitos à dissolução ou à putrefação orgânica, visto que seus corpos são imateriais. A imortalidade deriva da pura espiritualidade. Note bem, imortalidade é diferente de eternidade. Segundo as Escrituras, existem algumas classes de anjos, cada um com uma responsabilidade específica. A Bíblia também diz como são os anjos e qual a sua aparência. Vejamos alguns dos tipos de anjos mencionados na Bíblia. Anote aí. Primeiro, querubins. A descrição exata dos querubins pode variar em diferentes partes da Bíblia, e sua aparência muitas vezes é cercada de simbolismo e significado espiritual. 4 asas. Os querubins são frequentemente descritos como criaturas aladas. Em Ezequiel capítulo 10, versículo 8, por exemplo, eles são mencionados como tendo asas. Forma humana. Em algumas passagens, como Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 11, os querubins são descritos como tendo uma forma humana ou aparência humana. Múltiplas faces. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 6, os querubins são descritos como tendo 4 rostos, representando um ser humano, um leão, um boi e uma águia. Mãos humanas. Em Ezequiel 10, versículo 7, eles têm mãos humanas debaixo de suas asas. Brilho e glória. Os querubins são frequentemente associados a uma aura de brilho e glória, simbolizando a presença de Deus. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 13 e 14, eles são descritos como tendo um brilho semelhante às brasas incandescentes. Segundo, serafins. A descrição dos serafins, com base na Bíblia, é bastante breve e simbólica, mencionada em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. 6 asas. Os serafins são descritos como tendo 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isso implica uma forma de ser angelical, com múltiplas asas, que simbolizam a majestade e a santidade. Cobertura do rosto. Com 2 das asas, eles cobrem os seus rostos. Isso é interpretado como um sinal de reverência e respeito à presença divina de Deus, já que eles não podem olhar diretamente para Ele. Cobertura dos pés. Com as outras 2 asas, eles cobrem os seus pés. Isso também pode ser visto como um ato de humildade, reconhecendo a santidade de Deus, e também pode simbolizar a diferença entre eles e os seres humanos pecaminosos. Vozes e cânticos. Os serafins são descritos como clamando uns aos outros com palavras de louvor e adoração a Deus. Eles proclamam a santidade de Deus repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
É importante notar que as descrições bíblicas dos serafins são principalmente simbólicas e espirituais, destinadas a transmitir a ideia da santidade e adoração a Deus. Terceiro, arcanjos. O único arcanjo mencionado nas Escrituras chama-se Miguel. A Bíblia não fornece uma descrição detalhada da aparência do arcanjo Miguel, pois o seu papel principal é espiritual e relacionado a batalhas celestiais. Sua representação visual e características físicas podem variar amplamente na arte e na cultura religiosa ao longo da história, mas sem embasamento bíblico. 4. Anjos caídos. A Bíblia não fornece uma descrição detalhada da aparência dos anjos caídos, ou também conhecido como demônios ou espíritos malignos. No entanto, há alguns pontos relevantes. Observe: luz e beleza. Antes de sua queda, os anjos caídos eram anjos celestiais criados por Deus. Portanto, eles possuíam uma beleza e esplendor divinos. Alguns versículos sugerem que Lúcifer, ou Estrela da Manhã, um dos anjos caídos mais conhecido, era belo antes da sua rebelião, conforme registros em Isaías 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel 28, versículos 12 a 19. Queda do céu. Após a sua rebelião contra Deus, Lúcifer é frequentemente imaginado como caindo do céu em desgraças. Observe só as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Transformação em serpente. A Bíblia faz uma conexão entre Lúcifer e a serpente que tentou Adão e Eva, sugerindo que ele assumiu a forma de uma serpente para enganá-los. Preste atenção ao que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Chegamos ao fim deste comentário e eu quero pedir a você que nos acompanhou até agora, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, para que quando for lançado um novo vídeo você possa ser notificado de primeira mão. Também compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível e também não deixe de dar o seu like, o seu gostei. Deus abençoe grandemente a sua vida.